Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre normalização. Para entender esse vídeo é fundamental que vocês tenham entendido o assunto de dependência funcional. Vou deixar um link aqui embaixo para o vídeo de dependência funcional se você não tiver assistido ele ainda. A normalização é um processo de análise que visa assegurar que uma relação está bem formada. A ideia é decompor relações aqui são tabelas, com anomalias para produzir relações menores, mas bem estruturadas. As tabelas normalizadas podem passar por inserções, remoções e atualizações sem anomalias. As anomalias são problemas que ocorrem nos bancos de dados e decorrem do mau planejamento. Na hora de modelar os nossos dados, a gente pode não modelar de forma muito adequada no diagrama entidade relacionamentos, ou então a gente pode fazer uma modelagem boa, mas na hora de implementar, a gente implementa errado. Há três tipos de anomalias: de inserção, de remoção e de atualização. Exemplo de anomalia de inclusão ou de inserção. Imaginem duas relações, empregado e departamento, e empregado tem a sigla do departamento como chave estrangeira. Aqui a gente está falando de um relacionamento que é ou 1 para 1 ou 1 para N, um departamento para N empregados. Como sigla de departamento é uma chave estrangeira, quando a gente for inserir um novo empregado no banco de dados, a gente precisa antes ter inserido a sigla do departamento no departamento. Ou seja, a gente tem que ter criado o departamento para criar o empregado. Se a gente tentar inserir um empregado antes de criar um departamento, a gente vai ter uma anomalia de inserção, porque esse dado não vai existir ainda. Anomalia de exclusão. Usando ainda o nosso mesmo exemplo, imaginem que eu excluo um departamento do meu banco de dados, mas eu não excluo o departamento dos meus empregados que trabalhavam nele. É uma anomalia de exclusão. Se eu tenho um dado que foi retirado do departamento, esse dado também tem que ser retirado de todos os empregados que trabalhavam naquele departamento. Então, a remoção de um departamento implica na remoção dos empregados que trabalhavam para ele, ou então a gente tem que colocar null no valor da sigla de departamento. A anomalia de atualização segue a mesma ideia. Se eu atualizo a sigla do meu departamento, eu tenho que atualizar essa sigla também na tabela empregado para todos os empregados que trabalham nesse departamento. Se isso não ocorre, eu tenho uma anomalia de atualização. Quando nós temos as relações do nosso banco de dados normalizadas, as anomalias de inserção, remoção e atualização não ocorrem. Por isso que a normalização é importante. A normalização é um conceito que foi criado por Boyce Codd e que foi divulgado em 1972 em um artigo bastante famoso. Trata-se de um conjunto de testes para certificar que uma relação satisfaz formas normais, que a gente abrevia por FN. Boyce Codd propôs que as relações boas, as sem anomalias, atendem a pelo menos três formas normais, que são a 1FN, 2FN e 3FN. Então, antes de nós implementarmos o nosso banco de dados, a gente precisa se certificar de que as nossas relações estejam todas na 3FN. Existem outras formas normais, por exemplo, a forma normal de Boyce Codd, que pode ser usada como uma alternativa à 3FN, e a 4 e a 5FNs. Nessa aula, eu vou falar sobre a 1FN, 2FN e 3FN. Primeira forma normal, 1FN. Para que uma relação esteja na primeira forma normal, a gente não pode ter nenhum atributo multivalorado ou composto, ou uma combinação dessas duas coisas. Lembrando que atributos compostos são aqueles atributos que podem ser divididos em atributos menores, e atributos multivalorados são aqueles que admitem mais de um valor. Vamos olhar essa tabela aqui. Pessoa. CPF, nome, endereço e telefone são os atributos de pessoa. Notem que endereço, da forma como está aqui, é um atributo composto, porque a gente consegue separá-lo em rua, número, cidade, estado, país e CEP, por exemplo. Telefone tem o problema de ser multivalorado. Então, a Marta Alves de Souza possui aqui 2 telefones. O Lázaro Dias também possui 2 telefones. Nós temos nessa tabela um atributo composto e um atributo multivalorado. Então, ela não está na 1FN. Como que a gente coloca essa tabela na 1FN? Para o caso dos atributos compostos, a gente vai decompor o atributo em atributos menores. Então, endereço vai ser subdividido em logradouro, número, cidade, o estado e o país.
Ou seja, ao invés de endereço, eu vou ter todos esses novos atributos aqui. No caso do atributo multivalorado, a gente vai transformar o atributo em uma nova tabela. Qual seria a lógica por trás desta modelagem? Uma pessoa possui vários telefones e um telefone vai pertencer a uma pessoa. Poderia pertencer a mais de uma também, mas aqui eu considerei pertencendo a uma pessoa. Então, a gente vai criar uma tabela que vai conter como atributo o telefone e essa tabela vai ter um ID que vai ser a sua chave primária e como chave estrangeira vai vir a chave primária da tabela anterior. Então, o CPF da pessoa vem para cá como chave estrangeira. Então, ao invés de termos um atributo telefone em pessoa, nós teremos pessoa com CPF, nome, o endereço desmembrado, como no slide anterior, e o telefone será uma outra tabela, que vai conter ID como chave primária, CPF como chave estrangeira e o telefone. Então, notem que o CPF 023698, não sei o que lá, tem dois telefones. Ele, então, aparece duas vezes aqui, em duas tuplas diferentes. Esse CPF no ID 1 para o primeiro telefone. Este mesmo CPF com o ID 2 para outro telefone. Se a modelagem fosse N para M, esse CPF, junto com este ID, formariam uma chave primária composta de uma terceira tabela. E a tabela telefone conteria apenas a chave primária ID, sem o CPF. Resumindo, então, uma relação está na 1FN se todos os atributos são atômicos, ou seja, não consigo dividi-los, não são compostos, há apenas um dado por coluna, não tenho nada multivalorado, existe pelo menos uma chave primária e não há relações aninhadas, ou seja, tabelas dentro de tabelas. Se nós identificarmos a possibilidade de formarmos outras tabelas, a gente vai formar outras tabelas. Para colocarmos uma relação na primeira forma normal, se o atributo for multivalorado, a gente cria nova tabela. Se o atributo for composto, a gente divide em subatributos. Segunda forma normal, 2FN. A relação está na segunda forma normal se ela estiver na primeira forma normal, ou seja, não pode ter nada composto e nada multivalorado, e ela não contiver dependências parciais. Então, a segunda forma normal exige que todas as relações tenham dependência total. O que significa isso? Para o caso de chaves primárias compostas, a chave composta como um todo deve determinar funcionalmente os demais atributos. Não pode haver um atributo dependendo de apenas uma parte da chave primária composta. Vamos analisar essa tabela. Ela tem os campos ID membro, ID tarefa, nome, papel, descrição, data de início e horas alocadas. Será que ela está na 2FN? Se ela não estiver, como a gente faz para corrigir esse problema? Para estar na 2FN, ela tem que estar na 1FN e ela não pode ter dependência parcial. Nós não temos nem atributos compostos, nem atributos multivalorados aqui. Vamos analisar então os campos que são potencialmente chaves nessa tabela. ID membro e ID tarefa são potencialmente chave primária. Será que ID membro sozinho é uma chave primária? Não, porque já temos aqui uma repetição, então não é sozinho uma chave primária. ID tarefa sozinha é uma chave primária? Também não, nós temos repetição aqui. Combinadas, será que elas podem formar uma chave primária? Bom, combinadas nós não temos repetições, então pode ser que sejam sim uma chave primária composta nesse caso. Ótimo! Vamos analisar os outros campos. Nome. Nome está associado ao ID membro. Opa! Se a chave primária é composta desses dois campos e pelo ID membro eu identifico o nome da pessoa, então eu tenho um campo não chave dependendo funcionalmente de uma parte só da minha chave primária. Ou seja, tem uma dependência parcial. Concluindo, a relação não está na 2FN. Papel. Eu também sei o papel da pessoa pelo ID do membro. Descrição. Descrição está relacionada à tarefa. Eu sei a descrição pelo ID da tarefa. Então, notem que eu tenho aqui uma tabela que deveria ser, na verdade, duas tabelas, membro e tarefa.
A chave primária composta de idmembro e idtarefa devem ser, na verdade, desmembradas em duas chaves, cada uma delas em uma tabela membro e uma tabela tarefa. Então, eu tenho um problema de normalização da 2FN e eu corrijo isso transformando essa tabela em duas tabelas, membro e tarefa. Então, um membro realiza tarefa. Opa, já sei as entidades e já tenho um relacionamento aqui entre elas. Qual seria a cardinalidade aqui? Vamos analisar. A Mel, que é a Melissa, ela executa o planejamento e orçamento e também executa o projeto de sistema. Ela executa as tarefas 1700 e 1701. Logo, um membro realiza mais de uma tarefa. Agora vamos analisar o outro lado. Dado uma tarefa, quantos membros podem realizá-la? A gente tem a tarefa projeto de sistema, que é a tarefa 1701, e ela está sendo executada tanto pela Melissa, a Mel, quanto pelo Asdrubal, a ASD. Logo, uma tarefa pode ser executada por mais de uma pessoa. Então, nós temos uma cardinalidade N para M. O pezinho de galinha aqui indica multiplicidade muitos para muitos. É a mesma coisa de colocar N aqui e M aqui. Legal, já sabemos então a cardinalidade. O que falta sabermos? Os atributos. Vamos analisar a tabela de novo. idmembro será a chave primária da tabela membro. idtarefa, chave primária da tabela tarefa. Nome será um atributo de membro. Papel será um atributo de membro. Descrição será um atributo da tarefa. Então, nós temos 3 atributos aqui para membro e temos 2 atributos para tarefa. E já sabemos as chaves primárias. Faltam 2 atributos, que são data de início e horas alocadas. Será que esses atributos são de tarefa, de membro ou do relacionamento entre eles? Vamos dar uma olhada. A tarefa projeto de sistema foi iniciada no mesmo dia para 2 pessoas diferentes. Da mesma forma, detalhamento de modelos também foi iniciado no mesmo dia. Implementação de componentes também foi iniciada no mesmo dia. Então, por essa tabela, dá a entender que a data de início está atrelada à tarefa. Se, por exemplo, o projeto de sistema começasse no dia 15/2 para a Melissa, mas começasse no dia 15/3 para o Asdrubal, nós teríamos essa data de início como um atributo do relacionamento, porque ela estaria dependendo tanto do membro quanto da tarefa. Aqui eu vou assumir que data de início está atrelada somente à tarefa. Vamos olhar horas alocadas. Projeto de sistemas tem 120 horas alocadas para uma pessoa e 180 horas alocadas para uma outra pessoa. Ou seja, horas alocadas não está relacionada exclusivamente à tarefa. Então, não é um atributo de tarefa, como pode ser data de início. Será que ela é um atributo de membro? Bom, a Melissa, a Mel, tem 120 horas para este projeto aqui. Mas essa mesma Mel tem 80 horas para um outro projeto. Ou seja, horas alocadas é claramente um atributo do relacionamento, porque ela depende tanto da tarefa quanto do membro. O nosso diagrama entidade relacionamentos, então, vai ficar assim. Membro com 3 atributos, idmembro, nome e papel. Realiza com o atributo horas alocadas. Tarefa com os atributos idtarefa, descrição e data início. Lembrando que data início também poderia ser colocado aqui, deixando o nosso diagrama mais genérico. Mas do jeito que está aqui, ele contempla a realidade da nossa tabela também. Notem que, quando pensarmos no modelo relacional para esse diagrama aqui, nós teremos membro com uma chave primária, que vai determinar funcionalmente os outros 2 campos. Então, nós teremos dependência total nessa tabela. Nós teremos para a tabela tarefa uma chave primária determinando funcionalmente os outros campos. Então, nós teremos também dependência total em tarefa. Nós não temos nada composto e nada multivalorado. Ou seja, este diagrama está na 1FN e na 2FN. A gente saiu de uma decisão de projeto completamente equivocada e bagunçada e a gente corrigiu essa decisão chegando nesse diagrama aqui. Percebam o quanto foi difícil a gente partir de uma decisão de projeto errada para a gente corrigir essa decisão de projeto.
quando na verdade seria muito fácil e direto a gente já conseguir modelar esse diagrama entidade-relacionamento aqui. Então, quando a gente tem muito conhecimento do nosso mini-mundo, a gente consegue elaborar diagramas entidade-relacionamentos direto ali, pelo menos na segunda forma normal. E isso já vai economizar um baita trabalho para a gente. Resumindo então, uma relação que já está na 1FN está também na 2FN se a chave primária for simples, óbvio, porque aí não vai existir dependência funcional parcial, ou se nenhum atributo não chave existe na relação, também é óbvio, porque se só existir chave primária na relação, também não há dependência parcial, ou se todo atributo não chave é dependente funcionalmente de todo o conjunto de atributos da chave primária. Terceira forma normal. Uma tabela está na terceira forma normal se está na segunda forma normal e não há atributo não chave determinado funcionalmente por outro atributo não chave. Ou seja, não pode haver dependência transitiva. Para solucionarmos tabelas que estão fora da 3FN, para cada dependência transitiva, ou seja, atributo não chave determinando outro atributo não chave, a gente vai criar uma nova tabela. O atributo não chave será a chave primária dessa nova tabela. E a gente vai mover os atributos dependentes funcionalmente dessa nova chave primária que a gente acabou de criar para essa nova tabela. Confuso? Vamos ver um exemplo. A gente tem uma tabela chamada venda e ela tem como chave primária a nota fiscal. E ela tem também os dados código do vendedor, nome do vendedor, código do produto e quantidade vendida. Opa, pelo código do vendedor eu sei o nome do vendedor. Código do vendedor não é atributo-chave, então eu tenho uma dependência transitiva aqui. Como que eu resolvo isso? Simples, eu vou criar uma tabela vendedor que vai ter esse atributo não chave da tabela venda como a chave primária de vendedor e vou transportar esse nome para essa tabela vendedor. Então vai ficar assim, terei uma tabela chamada vendedor com o código do vendedor como chave primária e nome do vendedor. O nome do vendedor deixa de existir nessa tabela aqui e passa a existir como atributo dessa tabela vendedor. Código do vendedor é chave primária aqui e como ele existe nessa outra tabela também, ele vai vir como chave estrangeira. E o problema está resolvido. Nós temos a tabela na primeira, segunda e terceira formas normais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deem um joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal, porque é muito importante para nós. Um abraço e até a próxima!